Opa, fiel, o Corinthians está fechado com o Garro, o meio argentino, que a gente já contratou. Vou trazer valores, todos os detalhes para vocês. Mas antes, peço para que você se inscreva no canal, deixe o like. Tá aqui um corintiano que traz informações verídicas para vocês e tem a opinião sincera de uma pessoa que quer o bem do clube. Então, por favor, se inscreva no canal para dar uma moral. Então, fiel, venham trazer também informações sobre o Luiz Henrique, ponta que era do Fluminense, um grande jogador, bom atacante, gosto muito dele. E o Corinthians já fez proposta, a proposta está na mesa do Betis, vou trazer detalhes para vocês. E também falar sobre o Maicon, se o Maicon vai ficar ou não no Corinthians. Né? Vou trazer o veredito, se ele vai ficar ou não no Corinthians. E também a questão do legado do William Monteiro Alves e o quanto que isso está atrapalhando o Corinthians na reformulação. Começando a falar sobre o legado do William, né? A gente sabe que o do William foi um presidente muito ruim no Corinthians, ano passado fez tudo errado. O Duílio contratou mal, o Duílio passou a mão na cabeça de medalhão, o Duílio trouxe o pior diretor de futebol possível para o Corinthians, que foi o Alessandro e o Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade, a torcida ainda conseguiu colocar para fora, mas o Alessandro não teve jeito, fez merda até o final. Né? Recusou Cano, recusou Marlon Freitas, recusou Tiquinho Soares, foi um negócio de louco. O Corinthians quase caiu para a Série B. Só que é o seguinte, o Corinthians está fazendo uma reformulação. Augusto Melo mandou embora Gil, mandou embora o Renato Augusto, com dor no coração, mas mandou embora. O Juliano, né? E o Juliano e o Gil eram tão bons, né? Todo mundo queria que renovasse com eles. Eles eram tão bons que foram para a Série B. Ninguém da Série A quis o Gil e o Juliano. Foram para a Série B, tá? E o Fábio Santos aposentou, Bidu vai embora, Cantilho foi embora, Pedro, enfim, muita gente foi embora do Corinthians. Só que nas contratações, o Corinthians está tendo um imbróglio muito grande. Muita gente com medo do Corinthians não pagar. O Corinthians pegou fama de mal pagador porque o Duílio atrasou as parcelas do Falso Vera, porque o Duílio deve direitos de imagem para vários jogadores e o Rojas, que para mim é um jogador sem caráter, porque não porque ele tá cobrando o Corinthians, não é por isso o direito dele, mas porque ele tá jogando sem vontade com a camisa do Corinthians. Dá para ver que o cara tá sem vontade e arrumou mais essa daí, né? Deixou público essa questão do direitos de imagem. E por essas dívidas, muitos clubes não estão negociando com o Corinthians. Jogadores querem ir para o Corinthians, mas os clubes estão com medo de não receber, assim como o Corinthians acabou dando um calote aí no Argentino Júnior, né? Culpa do Duílio. Então o Duílio até hoje atrapalha até essa reformulação do Corinthians, né? Desfazendo as merdas que ele fez esse ano para tentar ter um 2024 melhor. Porém, mesmo assim, o Corinthians, né? O Corinthians já tem um acerto com o Garro, meio argentino, chega para ser o armador, chega para ser o substituto do Renato Augusto. Então, o Corinthians precisava de um meia. Mais um jogador que o Cifute indicou, o Mano Menezes, juntamente com o Cifute, né? Ou seja, é um trabalho profissional. Não é jogador indicado por empresário, não é nada, é um trabalho profissional. Então, vou confiar no trabalho dos caras, né? Tomara que seja um grande jogador, tomara que dê certo a camisa do Corinthians. E o Corinthians já tem fechado o Ranieri, o Hugo, agora o Garro. Tá apalavrado o Félix Torres, zagueiro, deve jogar no Corinthians. Lateral esquerdo, o Palácios deve jogar no Corinthians. E o Corinthians está tentando o Luiz Henrique. Proposta já está na mesa. E o Corinthians quer contratar o Luiz Henrique. Né, proposta de compra, investidor junto com o Corinthians. E o Corinthians vai buscar o Luiz Henrique, tá? Então, se realmente o Corinthians trouxer o Luiz Henrique, aí o time do Corinthians, pra mim, já sobe um patamar. Porque ficaria o seguinte, no gol Cássio, lateral direito ainda é o Fagner, eu gostaria de ter um lateral direito que chegasse para ser titular. Veríssimo e Félix Torres. Na lateral esquerda, Palácios, volante, Raniel e Maicon. Em relação ao Maicon, o Maicon vai ficar. O Corinthians conseguiu renovar o empréstimo do Maicon e o Maicon fica para 2024. Então, Raniel e Maicon. Garro de meio armador. Na ponta direita, se vier o Luiz Henrique, ele vai jogar por lá. Aí na esquerda, teria, sei lá, o Romero e centroavante o Yuri Alberto. Para mim, o Corinthians precisa de mais um cara na ponta esquerda, também para chegar para ser titular. Precisa de mais um centroavante. Precisa, para mim, de mais um meio, de mais um volante, tá? E um lateral direito.
Ou seja, mais 4 jogadores eu acho que seria o ideal para o Corinthians fechar um elenco assim realmente bacana para que o corintiano não sofra como sofreu em 2023, mas também possa e que também seja o contrário, que possa realmente conquistar títulos, que possa realmente comemorar, né? Porque o corintiano merece. O Corinthians é um clube gigante, é um clube absurdamente grande e que está servindo de chacota, seja por dívida, seja por não ganhar nada, seja por lutar por rebaixamento, enfim. Então isso tem que mudar. Vou colocar a fé no trabalho do Augusto. Realmente o Corinthians está gastando muito, isso me deixa apreensivo. O Corinthians já deve muito, mas se consolidar o pagamento de arena junto à Caixa. E se o Augusto Melo fizer as contratações corretas ali, encaixar, se realmente fizer a questão das vendas de patrocínio que ele falou que vai fazer na camisa, né, setores da arena que ele disse que vai vender assim, né, na White, no caso, setores do CT, do Parque São Jorge, enfim, que ele está negociando, eu acredito que o Corinthians possa realmente ressurgir e voltar a ser aquele Corinthians que a gente sempre viu, 2012, não é só de 2012 para cá, gente. Corinthians nos anos 90 era um absurdo, né? 2003, 2005, o Corinthians sempre foi um time bom, competitivo, sempre foi um time que ganha títulos, tá? Então é esse Corinthians que a gente quer ver. Então, tá aí as notícias. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal e vai Corinthians.